Bom dia a todos. Sempre nós, nas nossas reuniões de sábado, nós vamos intercalar de vez em quando alguns convidados de fora para falar de alguns assuntos diferentes relacionados à nossa área. E hoje nós temos o privilégio de ter a doutora Ri Kyung. Os mais antigos, a doutora Ri não precisa de apresentação, mas nós temos aqui o pessoal, os alunos, e eu quero dizer para vocês que hoje vocês são alunos aqui da FAG, da Unioeste, isso muito pela pujança da medicina de Cascavel. E a Ri, além de nefrologista, especialista, ela tem uma participação assim, histórica, uma participação fundamental na nossa história da medicina de Cascavel. Em 1985, a doutora Ri, com um grupo de nefrologia, introduziu aqui na nossa região o primeiro transplante de rim. E o transplante de rim, ela não veio só o fato de beneficiar a insuficiência renal, os nefropatas, mas sim toda a medicina de Cascavel. Por quê? Porque o transplante de rim, ela envolve toda uma estrutura de hospital, que na época eram hospitais extremamente precários, que faziam só atendimentos. Tivemos que estruturar um centro cirúrgico adequado, tivemos que estruturar UTI, banco de sangue, laboratório e principalmente estar cercado de qualificações de profissionais de gabarito, porque são pacientes extremamente complicados e que necessitou de toda essa mudança de cultura, mudança de estrutura, e que veio trazer a Cascavel essa estrutura, essa qualificação na área da saúde. E como foi a pioneira, juntamente com o Dr. Milton Tanaka e outros colegas, deu um impacto muito grande a nível do Estado, a nível do Brasil, e envolveu doações da região inteira, de outros estados, e com isso Cascavel se tornou um polo, se tornou reconhecido. E atrás da doutora Ri veio toda essa migração de profissionais qualificados. Então, por exemplo, aqui nós temos o Dr. Carlos, que é patologista da USP, doutor. Ele veio aqui por quê? Porque ele acreditava que aqui seria um grande centro, né? Eu, o Dr. Tomás, o Dr. Mauro, e assim foi indo. Depois veio o Dr. Ricardo, o Dr. Carlos. E essa geração veio exatamente porque Cascavel começou, naquela época, uma mudança radical. E a gente percebe, né? Se a doutora Ri tivesse ido para Foz do Iguaçu, por exemplo, hoje eu acredito que Foz do Iguaçu seria um grande centro. Toledo, outra região. E há 30 anos a região era tudo muito parecido, né? E a medicina era um modelo de medicina. E esse modelo realmente passa pela história dos médicos. E sem dúvida, se a gente pegar a história da medicina de Cascavel, passa pelo transplante de rim e passa pela doutora Ri. Para isso, a doutora Ri sempre foi uma pessoa assim, muito ativa, muito atirada, muito participativa. E ela mexeu com a direção do hospital, mexeu com a saúde, mexeu com o INSS. Hoje ela é delegada do CRM, ela é auditora do governo. A doutora Ri, a gente poderia passar aqui e fazer homenagem, o agradecimento a ela, por tudo que ela fez e ela está fazendo pela gente, né? E para culminar, ela teve uma atitude assim,
tão fantástico, tão brilhante, assim, que nós, nas outras áreas, a gente não consegue, é que naquela época em que os hospitais eram extremamente divididos, extremamente complicados, extremamente... o médico, se fosse no outro hospital, era expulso daquele hospital, mil problemas. Ela, com a sua visão, reuniu os nefrologistas da Policlínica, do São Lucas, do Salete, e fez um grupo, uniu todos os colegas, e com isso ela conseguiu unir também os urologistas, os colegas, e montou o maior centro de nefrologia do Oeste, onde ela atende todas as diálises e problemas renais de toda a região, né? E isso ela fez numa época assim que era impossível a gente imaginar isso, né? Hoje as pessoas chegam aqui, vai para todos os hospitais, tem um ambiente excelente, e essa mudança sem dúvida passa por uma mudança do passado, e isso são coisas imperceptíveis, invisíveis, mas é que faz a diferença na história dos fatos, né, futura. São essas atitudes que vão além da visão, além do conhecimento. Aquilo que vem de dentro, aquele desprendimento, aquela aceitação, aquele querer construir, aquele querer fazer, né? Então, queria só falar isso porque a gente tem tão pouco tempo para falar um pouquinho das pessoas, e aí, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que eu admiro e mais respeito. E só para finalizar, faz uma questão de uns 10 dias, encontrei com a Ri, falei, nós temos lá nosso centro de estudo, e a gente de vez em quando chama colegas, tal, para falar de alguns assuntos, e um dos assuntos que eu queria botar também para a gente discutir é o problema do rim, né? O rim, para nós, qualquer médico, mas nós cirurgiões é uma das maiores dificuldades. A gente mexe com drogas, que mexe com o rim, mexe com anestesia, mexe com volemia, mexe com a idade, mexe com 1000 problemas. E a gente entende mais de gasto, de cirurgia, e às vezes a gente está lá tratando isso e prejudicando o rim, ou às vezes as drogas não estão fazendo efeito, ou está trazendo problema para o rim, e às vezes a gente come bola ou a gente apanha, né? Então eu convidei a doutora Rica para dar uma noção bem completinha, geral, do que é o rim, e para a gente se localizar em cima disso. Depois a gente vai poder fazer uns 10, 15 minutos de debate, para a gente fazer algumas perguntas específicas, que a gente tem muita curiosidade. Então eu queria que a doutora Ri ficasse à vontade, ela vai falar em torno dos 30 minutos. Ela preparou assim, especialmente um assunto bem abrangente, para que a gente tenha uma noção real do rim e do nosso envolvimento, e depois a gente bate um papo mais específico. Tá, Ri? Está com a palavra. E agora, eu não ia contar, mas ele acabou contando que eu tenho mais de 30 anos formado, porque para fazer transplante 85, né? E outra coisa que eu cheguei à conclusão, eu já sabia, mas agora eu concluí que se um dia eu for candidatar a algum cargo político, eu vou chamar ele para ser meu cabo eleitoral, porque eu acho que nem minha mãe fala mais do que ele. E olhando assim, aquilo veio assim, mais antigos, eu acho que nenhum de vocês aqui é mais velho que eu. Tá? Então, eu ia falar isso no finalzinho. Dia 8 de março agora é Dia Internacional de Prevenção de Doença Renal. Então, o mundo inteiro, onde há nefrologistas, fazem uma campanha de... Doutora Ri, eu sei que eu vou pedir um favor, porque a sua palestra está sendo gravada, vai apresentar pela net e vai ser colocado. Falar. Bom, toda vez que eu uso o microfone é no karaokê, então eu já fico com vontade de cantar. Bom, como eu falei que dia 8 de março agora, nós temos o Dia Internacional de Prevenção de Doença Renal, então nós vamos fazer uma campanha na rua, provavelmente nós vamos convidar os alunos de IFAG. Ano passado nós convidamos os alunos de União Oeste, mas não é para
utilizar vocês como mão de obra barato. É sobre como é que funciona a prevenção. Porque a prevenção ainda é mais barato que remediar, né? Então, no dia, nós vestimos camiseta. Eu trouxe 2 camisetas para os mais velhos da cidade. Uma para você. Bom, e falar sobre problema renal para uma plateia que alunos que já tiveram aula de nefrologia, né? Está no finalmente e daqui a pouco está formando. E que nem ele falou assim, pessoal do antigos, eu acho que é uma coisa muito complexa, né? Ainda por cima ele falou assim, falar alguma coisa sobre o problema renal, seria um livro de 400 páginas e falar em meia hora. Então, na verdade, eu vou fazer um apanhado geral como informações culturais. Porque eu não vou explicar para vocês como é que é fazer reposição, como é que é fisiopatologia, eu acho que fica até ridículo. Tratamento, né? Então, eu vou dar informações para ver como é que lidar com nefrologia na atualidade. Então, eu vou falar assim até Mani, tá? Que eu acho que isso aí que acorda todo mundo, tá bom? Vou ter que mexer, né? Essa aqui. Bom, insuficiência renal tem aguda e crônica. Função renal, muita gente já te pergunta, o que que rim faz? Ah, filtra. Filtra o quê? Sangue para formar urina. Mas não é só isso, né? Nós sabemos que a função renal, além de filtrar sangue para formar urina, nós sabemos que existe mais de 40 tipos de substâncias que são eliminados de acordo com a necessidade de equilíbrio e manutenção do corpo humano. E também nós temos alguns tipos de substância, no caso de secreção, eritropoetina, para melhorar, porque quem produz glóbulos vermelhos é a medula, mas para medula funcionar e produzir eritropoetina, precisa de parênquima renal. Tá? Então, volte e meia, às vezes eu acompanho os médicos, que tem uma mamãe e papai que somam 180 anos, e os médicos falam, tem que tomar sol. Tomar sol, tudo bem, mas também é importante que parênquima renal esteja funcionando. Tá? E fora disso, na verdade, rim produz mais ou menos 20 litros de urina. Só que ninguém urina 20 litros, né? Porque se você urinar 20 litros, você teria que tomar 20 litros de água. Aí o que você faz na vida? Fica o dia inteiro sentado no patente. Então, nossos rins, além de produzir, nós reabsorvemos mais ou menos em torno de 18 litros de urina. Por isso que nós urinamos 2 litros só. Então, rim tem função excreção, filtração, secreção, absorção. Bom, patologia vai depender muito do se é uma doença hereditária, infecção secundária, medicamentosa. Hoje, no nosso meio, mais comum é medicamentosa. Então, seria uma doença adquirida, provocada, né? Por falta de preventivo de preparo de colegas. Tá? E também uma outra coisa que tem aumentando muito, insuficiência aguda nos idosos. Porque vida média dos brasileiros, antigamente 45 anos lá no Nordeste já era velho, né? Mas hoje não. Vida média de brasileiro é 72 anos. Então, vocês imaginam um carro novo de 5 anos, 10 anos, quando você bate na frente, desamassa, anda de novo. Mas se você pegar um Brasília 1970, Sagai tem, né? Se você bate na frente, cai para-choque traseiro. Né? Então, muitas vezes, um paciente idoso, 70, 80 anos, com fratura de fêmur, ou por qualquer coisa internou no hospital, tem que usar antibiótico, é mais ou menos carro velho, bate na frente, cai para-choque traseiro. Então, muitas vezes nós perdemos o paciente, não por problema renal, é por ser carro velho. Né? Isso aí faz parte. Bom, pensa no rim, pensa na água. Né? Nós temos que saber como é que é a distribuição de água no organismo. Então, esse slide coloquei só para ter uma ideia. Vou falar. Uhum. Essa aqui é uma noção geral, é uma tabela simplificada de qual é a porcentagem de líquido que tem no organismo. Então, vamos considerar um homem bonito. Bonitão vai ter homem normal, 60% de organismo é líquido. Aí, magro, 65%. Gordo, 65%.
criança 65, 70, somando 5% na ordem horário e anti-horário diminuindo. Então, você vê que a única vez que uma mulher gorda tem vantagem é líquido. Por quê? Na hora que dá uma epidemia de diarreia, quem sofre é criança, por isso. Né? Criança tem 75% de líquido no organismo. Então, primeiro que desidrata, tem que internar, hidrata. Mas também do jeito que piora, melhora rápido. E é o único momento que a mulher gorda tem vantagem, é isso aí. Na hora de desidratação demora. Porque 45%, então desidrata, sintomas são mais suaves e também, só que é o seguinte, quando desidrata é para valer. Para repor, demora um pouco mais. Então, essa tabela eu acho que é muito importante. Tá? Você vê a tecnologia. Pronto. Aqui eu coloquei padrão de um homem bonitão, 60% de água. Então, 70 quilos. Não quer dizer que quem tem 80 quilos não é mais bonito. Não, depende da altura. Eu coloquei padrão. Tá? Então, eu tenho muito conflito, problemas com nutricionista. Volta e meia, lá no 10º regional, não só 10º regional, toda a região que abrange 10º regional, 25 municípios, eu dou palestra para grupo de hipertensos e diabéticos. Então, geralmente, eu dou palestra junto com nutricionistas. Mas o que geralmente a maioria dos médicos, colegas, nutricionista orienta para o paciente, você está com problema renal, tem que tomar bastante água. Aí eu levanto, não concordo. Né? Por quê? Nós vamos ter que pensar que o rim é mais ou menos um cano de uma casa. Tá? Se o cano está meio entupido, quanto é que vocês têm que jogar água na pia? De acordo com obstrução. Se o rim funciona 50%, tem que jogar 50% de água na pia. Senão, o que vai acontecer? Vai transbordar. É a mesma coisa. Talvez, acho que é exemplo. Geralmente eu dou exemplo assim, à noite, sobre vaso sanitário. Mas essa hora da manhã, falar sobre vaso sanitário fica meio esquisito. Mas vamos lá, né? Você vai no banheiro, faz sua necessidade, deu descarga, só sai os 50%. Aí chega a mamãe, mais 50%. Papai, mais 50%. O que acontece? Daqui a pouco ninguém suporta entrar no banheiro. Daqui a pouco, a sala da casa. A casa. Né? Então, você tem que comer e beber de acordo com função renal. Então, por isso que o paciente renal crônico sofre por causa da dieta. Porque eles têm que comer e beber de acordo com função renal. Se a função renal é 20%, vai ter que comer 20% de uma pessoa normal. Você imagina, né? Que ser humano é uma coisa muito esquisita. Vamos supor que eu odeio feijão. Mas no momento que chegar um médico, não, a partir de agora você não vai mais comer feijão, porque tem potássio, eu começo a adorar. Não é assim? Porque as coisas ruins, quando chama atenção, fica mais curiosidade, mata. Né? Tem um amigo nosso que falou uma vez, nós estávamos numa festa, a mulher dele estava sentada e o vizinho veio pegar ela para dançar. Eu falei, negativo. Minha mulher é gorda, que nem chuchu e aguada, ruim, mas se pulou cerca, vizinho pega, nem pensar, fica quietinha. Então, dieta é assim, é ruim, mas no momento que é proibido, fica mais interessante. Né? Então, esse negócio de tem que tomar, volte meia no televisão, não, tem que tomar 2 litros de água, 8 copos de água, não, tem que tomar 1 copo de água quando acordar de manhã para funcionar o intestino, não é verdade. Pelo menos no ponto de vista nosso, não é verdade. Tá bom? Bom, desequilíbrio quando há uma desproporcional entre entrada e saída. Que nem dinheiro, né? Você ganha pouco dinheiro, se você não gastar, tá poupança. Agora, se você ganha muito dinheiro, mas se gasta muito, não tem. Então, o corpo da gente é a mesma coisa, quanto a líquido e alimento. Tá bom? E geralmente, patologia que contribui a esse desequilíbrio líquido no organismo é parte digestivo. Né? Então, diarreia, estado de ilho, fístula, isso aqui eu vou comentar depois, mais um pouco de detalhe. Quanto é que nós perdemos? Vamos por, eu coloquei em média, a pessoa teria que ingerir 2.500, uma pessoa que tem função renal normal. Não, é chimarrão.
Aqui nós temos terra de gaúcho cansado, eles têm mania de tomar chimarrão, né? Falei, não, chimarrão é diurético. Hoje, sábado, chopp é diurético. Tudo é papo furado, né? Mesma coisa, se você tomar bastante líquido, desde que tem rim normal, você vai urinar bastante. Se você não tomar, rim vai poupar. Você lembra do Gandhi, que é o pacifista indiano? Ele entrava em jejum, mas uns dias ele não morria, porque ele tomava a própria urina. Então, ele repunha o líquido que ele perdia. Lógico, depois de alguns dias não dá mais. Por quê? Nós temos perda sensível e insensível, que não sai na urina, né? Então, como é que calcula? Ah, mas eu tomo tanta água e não urino, porque teu rim tá bom e, além disso, você deve ter atividade física razoável que você perde na sensível e insensível, que nós calculamos mais ou menos 15 ml por quilo por dia. Então, aquele homem bonitão de 70 quilos, ele vai perder, em média, só na transpiração, respiração, mais ou menos 1 litro por dia. 15 ml, 700 ml, 70 quilos. Né? Se um homem pesa 100 quilos, então ele vai perder 1,5 litro só. Ah, mas não transpiro. O único animal que não transpira é o cachorro. Nós transpiramos. Só que com vento, então na hora que você está transpirando já seca, então não percebe. Ah, não, eu transpiro só no sobaco. Não, não é isso. É que é um lugar mais fechado, ventilação menor, né? Mas nós transpiramos cabeça aos pés. Ah, na respiração perde tanto? Perde sim. No dia de inverno ou no dentro do carro, você faz assim. Vocês percebem, é o líquido. Agora, se você tiver algum problema emocional, qualquer coisa que aumenta taquipneia, né? Aumenta o número de respiração, lógico, você vai perder muito mais. Febre, transpiração, também vai perder. Então, isso aí que tem uma noção geral. Então, volta e meia, enfermeira-chefe no TI, tem que fazer cálculo, tem que colocar quantas vezes, porque antigamente, hoje não. Hoje o funcionário de UTI coloca direitinho, mas na nossa época, quando nós começamos a trabalhar, então se a enfermagem colocava, paciente teve vários episódios de diarreia, várias vezes pode ser 3 vezes, pode ser 20 vezes. Né? Paciente teve sudorese, quanto? Abundante ou light? Tem que ter noção. Criança não, mas adulto, em média, nós calculamos mais ou menos, cada episódio digestivo, que seja vômito ou diarreia, às vezes o paciente apresenta bastante, às vezes pouco, né? Em média, 200 ml. Então, se o paciente, por algum motivo, está internado por diarreia, se evacuou 10 vezes no período, nós vamos ter que repor 2.000 ml, fora a manutenção. Então, é importante que coloque. Paciente teve sudorese, quanto? Molhou pijama? 2 litros. Só? Não, teve febrezinho, 38 graus? Temos que calcular. Tá? Para repor, para não atrasar. Por quê? Porque nós temos que ter noção de renal, pode ser aguda pré-renal, pós. Então, no caso de pré-renal, temos que saber mais ou menos quanto é que nós vamos repor. Às vezes, olhando o paciente, idoso, pele seca, mas às vezes a pessoa fica seco. Né? Então, você não tem noção. E o paciente idoso, às vezes, por problema cardíaco, quanto é que eu vou pôr gasolina? Que nem carro, né? Quanto? Quando fabricaram, cabia 50 litros. Hoje, eu não sei, o tanque deve estar meio enferrujado, talvez não cabe mais 50. Então, nós temos que ter noção. Bom, sistema renal é uma sentinela fiel no nosso meio interno, regulando estabilidade. Mas também existe não só função renal, tem ação hormonal, ação diurético. Na verdade, organismo nós não podemos lotear. Tá? Outro dia eu atendi um paciente e falei assim, bom, eu consultei agora, a senhora dá para fazer uma rapidinha, porque depois eu vou consultar com o médico de estômago, depois eu tenho consulta de cardio, eu moro em Marchicanos do Rondon, eu vou fazer 5 consultas hoje. Então, provavelmente ele vai sair 5 receitas. Estamos fazendo loteamento. Não pode. Então, vocês vão perceber que nós estamos com o Dr. Guilhermo, ele é o nosso residente. Quando um médico pede uma avaliação nefrológica, a gente não chega lá só para olhar saco de diurese. Nós temos que examinar cabeça aos pés. Porque se o paciente tem problema renal, não é problema renal. Geralmente, problema renal é secundário a alguma coisa que está atrás.
Então, não adianta ficar tratando o rim se você não tiver noção. Tá? É a mesma coisa, um rapaz usuário de droga, não adianta você tratar. Tem que ver como é que é a estrutura familiar. Né? Interna ele volta para o mesmo ambiente. Aí você não está tratando, está enganando. Mesma coisa, uma criança que chega no posto de saúde, você dá um remédio para matar a lombriga, mas volta para casa, a mãe não lava a mão, esgoto está no meio do pátio. Então, o que adianta? Né? Então, rim é a mesma coisa. Não adianta você ser nefrologista. Por isso que cirurgião geral, gastro, neuro, tem que ter residência em cirurgia geral. Nefrologista, cardiologista, endocrinologista, antes de fazer especialidade, tem que fazer clínica médica. Né? Então, não tem esse negócio de vou fazer dermato. Não, dermato também tem que ter clínica médica. Porque doença de pele depende do que tem lá dentro. Né? Bom, tratamento inadequado é tão ridículo e perigoso quanto pretender caçar codorna com bala explosiva ou leão com estilingue. Tal de matar mosca com bala de canhão. Mais ou menos isso aqui, né? Ainda, a melhor maneira de tratar é via oral. Desde que tem tubo digestivo. Então, criança não, mas adulto está vomitando, mas antes de colocar soro eu mando tomar água. Não, mas eu vomito. Não, 10 ml que fica no estômago já está bom. Vai tomando, vai tomando. E quando não tem jeito, o paciente está vomitando, está sofrendo de dor de estômago, pode fazer até o sangramento. Ou, acho que o paciente vai fazer pneumonia aspirativa, não, né? Mas enquanto está com tubo digestivo íntegro, eu peço para tomar líquido via oral, que é mais fisiológico. Isso aqui é um pouco interessante e nós temos que ter noção. Né? Então, incidência de insuficiência renal aguda é 30% nos pacientes internados UTI. Não tá certo. Não, é isso mesmo. Então, insuficiência renal não quer dizer que o paciente rim parou de urinar, parou de funcionar e tem que fazer hemodiálise. Não. As pessoas que têm alteração de função renal. 30%. No hospital geral, então todos os pacientes internados no hospital, que seja na enfermaria particular, suíte, 3 a 5% têm alteração de função renal durante o internamento. Mas muitas vezes, o paciente interna, trata, vai embora, nem sabia. Mas hoje, hospitais que têm monitorização, isso é comprovado, é estatística. E a índice de mortalidade é 40% a 90%. Mas isso aí é 40%, 90%? Não é 50% ou 60%? Depende muito. Porque hoje nós temos hospitais especialidade. Né? São Lucas hoje é gastro-neuro. Policlínica mais o cardio. Salete, cardio e nefro. HU, trauma. SEONC, UPECAM, câncer. Então, incidência de mortalidade por problema renal nos hospitais é diferente. Então, não dá para falar que é incidência de mortalidade de paciente renal agudo no TI é 50%. Não pode. Depende de especialidade e o hospital trata que tipo de paciente. Se é um hospital geriátrico, provavelmente vai ser 90%. Se é uma pediatria, provavelmente vai ser 40%. Então, depende. Tá bom? E, geralmente, 50% de paciente necessita. Não, mas muitas vezes o paciente tem um convênio não paga, o paciente particular. Pior paciente para tratar de renal aguda é paciente particular. Porque o hospital cobra muito, os colegas também não querem dividir, eles acabam economizando na solicitação de exame. Então, o paciente está urinando e está bom, mas não. Porque muitas vezes o paciente tem uma alteração funcional por antibiótico, principalmente a aminoglicosídeos, ele lesa no túbulo proximal, onde há a maior absorção de líquido, onde a absorção de 18 litros de urina por dia. Então, o paciente está urinando 3, 4 litros, o rim está bom. Não está bom. Então, tem que monitorizar o exame laboratorial. E hoje, renal agudo são muito difíceis. Nem eu falei no princípio, que nem carro. Né? Então, é por causa da idade. Tratar uma insuficiência aguda, um rapaz de 20 anos, um senhor de 70 anos, é completamente diferente. Né? Carro novo, você bate na frente, desamassa, anda de novo. Carro velho, você bate na frente, cai traseiro. Não tem jeito.
Então, idade é nosso inimigo. Mas eu acho muito bom isso. Se olhar 20 anos atrás, a maioria dos pacientes que estavam no UTI era pessoal de 40, 50 anos. Né? Hoje, você vê pacientes de 80, 90 anos. Ah, mas ele é paciente tem 80 anos. Deixa quieto. Se for sua mãe, você vai ganhar qualquer negócio. Então, nós temos que tratar os pacientes como se fosse mãe da gente, pai da gente. Como é que nós vamos tratar? Ele está travado, está tossindo, eu vou entrar na UTI. Quero ver alguém impedir isso. Tá? Então, todos os pacientes têm que tratar como se fosse mãe e pai da gente. Bom, isso é algo, como já foi dito, que é uma mortalidade muito alta, ainda bem, né? Geralmente é reversível quando se trata de pré-renal. Tá? Pós-renal, geralmente depende de um tempo de obstrução. De quando eu tenho um bate-boca com urologistas. O paciente está com cólica renal ou obstrução renal. Não, deixa aí que a pedra está descendo. Está descendo. Mas se você for estudar microscopia eletrônica, depois de 15 dias de obstrução, já tem lesão renal. Então, não deve deixar. Quanto mais precoce tirar, é melhor. Isso aplica no velho prostático, né? Quando vocês estão examinando o paciente idoso, passou de 50 anos, hérnia inguinal, pode examinar a próstata que está comprometido. Porque é que nem cabelo branco, né? Ninguém amanhece, né? Romance escrito, né? Que uma mulher ficou preocupada e amanheceu com cabelo branco. Isso não existe. No mundo nenhum, né? O cabelo branco vai aparecendo. No começo a gente tira como pincinha, né? Mas daí, depois de algum tempo, tem que pintar. Hoje eu não posso nem olhar. Tem que ir no salão, pinta e não quero nem ver. Tá? Então, não tem como. E os velhos também. Depois de 50, 60 anos, eu não posso falar que é 52, porque tem gente aí que já está chegando na terceira idade. Então, depois de 60 anos. Depois de 60 anos, o que acontece? Musculatura de abdômen também já tem 60 anos. Né? Então, a pessoa está com problema de próstata, mas daí vai forçando um pouco, flacidez da parede abdominal. Né? Então, quando percebe, hérnia inguinal. Hérnia inguinal não aparece de um dia para o outro. É uma adaptação de prostática. Então, homem, quando cai no consultório, tem que examinar a barriga, tem que fazer manobra para ver se... Eu não faço toque retal porque os homens não deixam. Mas no consultório, eu sou nefrologista, eu faço toque ginecológico. Tá? E muitas vezes eu faço diagnóstico, mesmo no UTI, eu faço toque ginecológico. Isso na aguda, nós nefrologistas descobrimos. Então, tem que examinar. Não pode lotear o organismo. Tá? E aqui embaixo eu falei toxinas, mais comuns. Pré-renal. Pré-renal é qualquer coisa que diminui redução, volemia ou hemodinâmica renal. Tá? Então, redução quando tem volemia. Quando tem hemorragia, quando tem, geralmente é traumatismo, acidente, trânsito, depressão, então diarreia, vômito, qualquer coisa, ou o paciente não come. Então, qualquer coisa que diminui fluxo plasmático pode levar a problema renal. Outra coisa que diminui, inibidor da ECA, anti-inflamatório e anestésico. Quando associa anti-inflamatório e anestésico, então, é 45% de diminuição de filtração glomerular. Hoje não se usa mais, mas antigamente, paciente com cardiopatia congênita serial usava indometacina, né, para fechar o orifício. Então, tem um estudo de 30 anos atrás, vocês não têm chance de ver essas coisas. Não, uma clínica de pediatria, cirurgia pediátrica, 75% de crianças tinha problema digestivo e chega a ter perfuração digestiva. Então, o pessoal concentrava nisso e esse paciente, essas criancinhas, tinham insuficiência aguda também, por pré-renal. Diminui a filtração glomerular. Então, isso deixa de usar. Eu tenho 33 anos formada, eu nunca receitei um comprimido de indometacina. Mas tem
alguns casos que era obrigado, mas eu pedia para a colega para escrever, porque eu me recusava. No caso de pericardite, paciente pericardite diabético, você usa corticoide. Mas diabético, como é que você vai fazer? Diabético usa corticoide? Então, anti-inflamatório e metacina. Mas ele recusava. 4 anos atrás eu atendi um médico aqui, 62 anos, nunca fez exame de PSA, nunca fez toque retal. Daí eu falei, cara, você tem que fazer toque. Ele estava com CA de pescoço e estava fazendo radioterapia, estava doendo. Aí ele foi lá e pegou a amostra grátis no domesticina, tomou 3 dias e está na aguda. Aí eu fui no meu consultório, aí nós conversamos, suspendi. Aí eu, como era fumante, CA, falei, e o próstata? Está em paz? Não. Vamos fazer toque retal. Não vou fazer. Ele é radiologista. Eu tenho que fazer. Não, eu vou fazer. Então eu vou pedir para o teu colega. Não, deixa que eu faço. Como é que você vai fazer? Eu pego... Como é que chama? Introdutor e faço. Tá bom. E não fez. Aqui, anti-inflamatório anestésico, nosso maior sócio de dar isso é ortopedista. Ele não tem ortopedista que ele não tem anti-inflamatório na receita, né? Anti-inflamatório junto com anestésico, 45%. Então, tem que fazer função renal pré, pós cirurgia. Corre mais um pouquinho, né? Bom, renal associado à droga, isso aqui eu acho que é muito interessante. Toxicidade tubular direta é antibiótico, tá? Então, isso aqui é dentro do parenquima renal. Então, quais são as medicações que provocam problema renal? Todas. Não existe nenhuma medicação que escapa. Simples aspirina, dipirona, todas. Então, só que o benefício que nós temos com ação de medicação é maior do que complicação. Então, mesmo sabendo de complicação, nós prescrevemos. 20 anos atrás, nós tivemos uma senhora que o paciente Tomás internou para tratar estômago. Aí, durante a evolução... internou por causa do lombalgia. Aí foi dado cataflã gotas. Daí ela fez gastrite e perfuração de estômago. Aí, na época, ele teve que fazer gastrectomia. Daí o paciente pós-operatório fez embolia pulmonar quad e foi. Você viu? Por causa do 35 gotas de cataflã. Nós temos uma moça de 23 anos que fez uma nefrite intersticial por um comprimido de cataflã. Está em diálise. Agora, daí ela mudou para... É raro, mas tem. Então, medicação no último caso. Né? Não existe ainda um consenso e uma padronização de conduta para paciente portador de insuficiência renal aguda. Depende muito do humor do UTIsta, enfermagem, médico, bioquímico, depende de tudo. É uma equipe multidisciplinar que tem que funcionar. Mesmo lá no Renal Clinose, nós temos 6 médicos, conduta é diferente. Eu quero fazer 4 horas de hemodiálise, não, vou fazer 3. Não, eu vou fazer 3 horas e meia. Então, vamos ter que fazer uma média. E cada um tem que argumentar por quê. Então, de vez em quando, nós discutimos, isso é legal. Bom, insuficiência renal crônica é uma lesão renal com perda progressiva e irreversível de função dos rins. Né? Quando o paciente tem insuficiência renal aguda por mais de 3 meses, já tem uma alteração estrutural. Então, nós já classificamos como renal crônica. Nós temos 2 pacientes que eram agudas. Uma paciente era usuária de droga, pneumonia, ficou internada 2 meses na HU, e hoje ele faz hemodiálise. Outro é um paciente que atropelou o caminhão, porque o caminhão deu perda total e ele não morreu. Então, ele atropelou o caminhão, ficou 3 meses internado no UTI, hoje ele faz hemodiálise. Só que internou o paciente, começa a pegar veia, tudo quanto é lugar, hoje ele não tem veia para fazer fístula. Então, ele faz hemodiálise por catéter subclávio, 3 anos. Imagina, né? Nunca infectou. E nosso meio mais comum é diabetes, hipertensão, glomerulonefrite. Diabetes tipo 1, 25% evolui com renal crônico. No diabetes 2, 5 a 10%. Por isso que o paciente obeso tem que tratar, tem que fazer cirurgia se for necessário, para não ter problema renal crônico. Essa aí é uma epidemiologia que hoje no Brasil nós temos 80 mil pacientes em diálise. Isso custa para o Estado 3 bilhões por ano.
Mas, na verdade, é 5 bilhões. Isso aí é para tratar hemodiálise. Esse paciente tem que tomar eritropoetina, vitamina D. Então, se você leva tudo isso em consideração, são 5 bilhões por ano para tratar esse renal crônico. Só que 65% são evitáveis. E sendo que maior parte de 5 bilhões que nós pagamos, que vai para fora. Porque o material que nós usamos, tudo é importado. É patenteado. Porque, na verdade, tem muita coisa que o brasileiro descobre, só que o brasileiro não tem mania de patentear. Medicação mais usada hoje, inibidor da ECA, captopril, foi descoberto por um médico de Ribeirão Preto. E ele, é cientista, né? E ele descobriu que veneno de jararaca era uma capacidade poderosa para fazer hipotensão. Aí, num congresso, ele falou para a americana, cara, eu descobri o veneno de jararaca é o hipotensor potente. O que o americano fez? Patenteou. Então, cada comprimido que captopril que nós prescrevemos, o americano ganha dinheiro. Agora já acabou, né? Patente, né? Foi desde 78, não me engano. Então, mas muitas medicações são assim. Você vai lá no maior centro de pesquisa científico nos Estados Unidos, tem um brasileiro no meio. Tem que dar condição para eles permanecerem no Brasil. Né? E no mundo gasta-se 1 trilhão. Eu nem sei se é real ou dólar, porque para mim tanto faz, é um monte de zero. Então eu coloquei 1 trilhão, mas não sei se é dólar ou real, que não muda muito, né? Porque é trilhão, né? Tá? Isso aqui é só para você ter uma ideia de como é que está a saúde no mundo. Isso aí tem 2 anos mais ou menos. Tá? Então, a expectativa de vida no Japão é 83 anos, Brasil 72 anos. Mortalidade infantil no Japão, Islândia, que é o melhor. Eu coloquei aqui na primeira fila, é os melhores. Tá? Melhores não. Estatisticamente melhor, porque chega lá na Etiópia, daí é diferente. Né? No Brasil, 19, índice de óbito por cardiovascular. Tomás falou não sei o que, acho que é isso. No Japão, 106, no Brasil, 341. Aqui nós ganhamos. Tabagismo, 4% Etiópia, Brasil 16%. O Brasil melhorou muito. Mas a Etiópia é não é isso. É que ela não tem dinheiro, muito menos cigarro para fumar. Por isso que é assim. Que lá diz que o Papai Noel passa pelo avião, né? Aí criança no Natal, Papai Noel, queremos um presente. Não, vocês não comeram direito, não vai ganhar. Né? Então, não vai ter hipertensão, não tem muito problema renal, porque não fumam. Porque uma dessas incidências é por causa do cigarro. Né? E a despesa de saúde por ano, nos Estados Unidos, gasta $6.350 por ano por pessoa. Isso que seja governo ou pessoa. Tá? Cada população, em média, gasta isso. No Brasil, 371. O meu querido irmão, Coreia do Norte, é $1 por pessoa. Quer dizer, não gasta nada. Né? Gasta tudo no armamento. Brasil, 371. Mas eu não gasto, eu não consulto, mas o renal crônico gasta. Cirurgia cardíaca gasta. Então, média. Então, o que os brasileiros gastam com hospital, medicação, laboratório, tudo somando e dividir por população dá $371 ao ano. Não é esse. Bom, cada renal crônico que faz hemodiálise, nós temos 20 a 25 pessoas com função renal alterada. Então, o Brasil, levando em consideração 200 milhões de pessoas, 1,5 milhões de pessoas têm alteração de função renal. Isso não quer dizer que todo mundo precisa fazer hemodiálise, né? Tá? Então, mas tem certo grau de alteração. E a população geral, quem tem 60 anos, já tem 5% com disfunção renal. Porque rim também envelhece. O paciente, esses dias eu chego a 76 anos. Quantos anos tem teu coração? 76. Rim, 76 anos. Coluna, 76 anos. Então, você tem a obrigação moral cívica de ter problema renal, problema cardíaco, problema de coluna. Não adianta você falar que você está bem. Eu sou meio bravo, mas é assim mesmo. Outro dia eu tinha 2 pacientes, já faz uns tempos. A paciente chegou, sentou, examinei, conversei, eu passei exame laboratorial. Né? Falei, quem que mandou a senhora que vem consultar comigo? Dr. Sagai, porque disse que eu não obedeço, então ia mandar para uma médica brava. Legal, aí saiu. Aí tinha mais uma senhora, entrou, atendi, papapá, tal. Quem que mandou a senhora? Porque geralmente você tem que fazer uma carta
de volta. Não, na verdade, meu médico é o Dr. Namir, mas que eu não estou fazendo as coisas certas, então disse que ia mandar para um médico bem brava. Mas agora eu não estou mais brava. Estou mais mansinha, que até meu nervo também está com quase 60 anos, estou mais light. Bom, aqui em Cascavel nós tratamos a população de 500 mil habitantes que pertence ao 10º Regional de Saúde. Mas só 500 mil é que nós tratamos o paciente pobre. 95% de renal crônico que faz hemodiálise é paciente SUS. Mesmo o paciente convênio, o SUS paga melhor. Então, o paciente é melhor. Para paciente é melhor. Tá? Então, nós tratamos. Nós temos 185 pacientes tratando diálise, que seja hemodiálise. Agora, aqui, essa aqui é só vou colocar aquela história que eu falei que o brasileiro não patenteia, né? Agora eu quero falar sobre o do governo, tá? Seguinte, vamos supor, um paciente hipertenso que toma dose máximo de antihipertensivo, 3 comprimidos por dia, diurético, vamos ver que ele é diabético também, então toma dose máximo de 3 medicações. Se o governo fabricasse medicações, desse de graça, o governo ia gastar R$ 1,36 por paciente por mês. Prefeitura gasta, em média, R$ 45 por paciente por mês. E esse paciente for na farmácia, gasta, não coloquei aqui, R$ 145. Então, você imagina, 99,5% de medicações é imposto. Você viu? Né? Não sabiam disso, né? Por isso que tem que comprar na farmácia popular. Né? O governo está dando 98% de desconto. Não está dando nada, mesmo com isso estão ganhando. Só que tem algumas medicações barato demais. Sabe por quê? Eles compram um produto na Índia, aí fabrica aqui. Então tem algumas coisas que é meio duvidoso. Né? Mas eles estão cobrando barato, mas estão lucrando. Aqui eu coloquei inevitável, 35% do renal crônico são rim policístico, essas doenças hereditárias. E os 65% é adquirida. Hoje, último década, obesidade. Obesidade leva a diabetes, hipertensão, renal crônico. Nós chegamos lá na clínica, o que mais tem é obesos. Aqui, recomendações para diminuir risco de agudização. Evitar hipovolemia, né? Insuficiência cardíaca, uso crônico de diurético laxante. Gordinhas gostam de usar diurético laxante. Elas não emagrecem, elas desidratam. Aí tem problema renal. Então não adianta ficar tomando as drogas. Aqui eu falo mais uma vez, anti-inflamatório anestésico. Aí aqui, nosso meio hoje, UTIs de primeira linha, nós temos muito problema renal por problema de sepsemia e associação dos antibióticos. Principalmente aminoglicosídeo, cefalotina, nós nefrologistas chamamos de nefrectomia química. Então, quando você associa um aminoglicosídeo com cefalotina, é insuficiência renal aguda em 100% dos pacientes. Mas, melhor paciente vivo com problema renal do que paciente morto com rim bom. Então, a gente fecha o olho e corre atrás deles. Então, deixa fazer. Então, o que nós vamos ter que fazer? Ajustar a dose. Por exemplo, meropenem, quem tem problema renal, usa meropenem dose normal, alteração neurológica, ele chega a fazer chá em estoque. Então, tem que tomar muito cuidado. Nós falamos, mas eles não dão muito ouvido para nós. Mas a gente fala, né? Eu não cansei em 33 anos, então provavelmente não vou cansar. E o contraste radiológico. Hoje, com evolução, tecnologia, cada vez usa menos contraste. Mas todos os pacientes que usam contraste, que seja via oral endovenoso, 5 a 20% faz insuficiência renal aguda. Muitas vezes reversível. Só não é reversível quando é diabético. Então, paciente renal crônico por diabetes com creatina mais 2, nós temos que conversar com um médico intervencionista. Cateterismo. Que eles fazem insuficiência renal aguda em 500%. E grande maioria, 40%, não recupera mais rim e evolui para renal crônico, para hemodiálise. Contraste.
Mas ainda usa, né? Ainda usa. Não, 5 a 20%. 5 a 20 é bastante. 5 a 20 é bastante. Esse aí são um casalzinho bonitinho. Eles somam 180 anos. Os dois juntos fizeram 20 cirurgias. Eu já somo porque não dá para separar, né? 7 AVC. A função renal deles é normal. E são doadores. Lógico, nós não vamos a nada, né? Mas são doadores. Se eu morrer, alguma coisa, tira tudo e crema. Beleza. Tá? Esse pessoal velho conhece. Bom, TRS, hoje não se fala mais hemodiálise, diálise, a gente usa a palavra TRS, tratamento renal substitutivo, que seja agudo, crônico, usa-se essa palavra. Então, tem 3 tipos, transplante renal, que seja doador vivo ou cadáver, diálise peritoneal, hemodiálise. Por 1 ano e 2 meses, nós paramos de fazer transplante por problema de burocracia, né? Mas agora, em setembro, retomamos, em últimos 4 meses, fizemos 15 transplantes renal. 4 vivo e 11 rim de cadáver. Bom, consideração final. Existe inúmeros métodos dialíticos. Ainda não está determinado dose adequada de diálise. No mundo, no Canadá, o paciente faz hemodiálise diária. Mas você imagina levar a agulhada parecendo ponta de caneta Bic, né? 2 vezes por dia. E também depende muito da equipe, o humor do médico de UTI, quando é que pede. Importante, examina a paciente. Ano passado me ligaram. Doutora, tem um paciente renal, aqui problema renal, eu paro de urinar, é tétano. E posso passar o catéter, já começar a hemodiálise? Não, eu vou examinar primeiro. Não, mas se o paciente não está bem. Não, eu estou aí, eu vou examinar. Se o paciente não está urinando faz quantas horas? 18 horas. O paciente não urinou 18 horas, 5 minutos não vai fazer diferença. Cheguei lá, examinei o paciente, bexigoma. Quando eu olhei catéter, muito fora. Daí chamei a enfermeira, troca catéter, está resolvido o problema. Então, examinar a paciente. Tá? Imagina tétano. Cara lá com tétano, fazendo crise, né? Bexigoma deve provocar também, né? Então, tem que examinar a paciente. Tá? Melhor método depende muito de condição clínica, disponibilidade de equipe. Eu trabalho no CRM, como o Sagai falou. Se vocês vão no hospital, o hospital não tem estrutura, não aceite para trabalhar. Se morre ou complica a paciente, culpa vai ser você, que você aceitou a condição. Não trabalhe. Outra coisa, evolução, escreve direitinho. É melhor advogado que vocês têm, prescrição e evolução que vocês fazem. Eu não tenho estatística de ano passado. 2010, no Paraná, teve 7.900 denúncias contra médicos e serviços hospitalares. 7.900. Tá? E tinha até o marido traído que denunciou a mulher médica. Né? E eu tenho um médico que não falou bom dia para a paciente. Tem tudo. Mas 10% foi montado sindicância. E só 34, mas 34, foram condenados. Incomoda isso. Né? Tem que contratar. Vocês, o SUS paga hoje no CRE R$20 cada consulta, advogado não cobra menos de 10 mil. Tá? Uma consulta. Então, escreva. O objetivo principal de tratamento renal substitutivo é tentativa de diminuir a taxa de mortalidade. Bom, diálise, isso aqui é só histórico, né? Que faz 160 anos que existe hemodiálise. No Brasil, diálise começou, primeira hemodiálise, em 1949. Na Segunda Guerra Mundial, teve tratamento de hemodiálise, principalmente por tiro, né? Hipovolemia. Só um paciente sobreviveu dos 15 que foi tratado. No Brasil, já começou a fazer oficialmente em 1957. Parecia um tanque de lava-roupa, mas funcionava.
Isso aí é história. Isso aí é quando eu dou aula de verdade para os alunos, para residente, eu tenho que falar tudo isso aí. Mas aqui, eu acho que hoje não, né? Primeiro transplante de Oeste Paraná, 14 de setembro de 1985. Iniciou no Hospital Salete. E depois de um ano no Hospital Policlínica, os dois serviços juntos, hoje nós temos 307 transplantes. Porque como a equipe é um só, então nós juntamos tudo, deu 307. Nosso índice de sucesso é grande. Por quê? Desde o primeiro momento que o paciente é atendido, até hoje, nós somos um mesmo médico. No hospital, geralmente universitário, geralmente o índice é menor de sucesso. Por quê? É alta rotatividade dos colegas, né? Então, não é culpa do médico, não é do hospital, faz parte. Tá? E graças ao Dr. Álvaro Largura, Instituto de Raio-X de Cascavel, que nós conseguimos realizar, e isso é até hoje. Né? Essa é referência, pulando tudo, e lá no finalzinho, 50 artigos de medicina são publicados no mundo por mês. Eu estudo todos os dias, todo dia. O dia que menos leio o artigo deve ser 3. Mas sábado, domingo, só não leio quando estiver alcoolizado. Mas como eu nunca fico alcoolizado, então eu leio todo dia. E todo dia eu vejo uma coisa diferente. Às vezes eu fico ansiosa. Eu falei, putz, já é 1 da madrugada e olha quanto artigo que tem. Né? Mas se você começar a acostumar, é gostoso. Cada um tem gosto, né? Esse aqui eu mais ou menos falei mais ou menos resumido, que só para dar uma informação cultural. Não é medicina, né? Tá bom? Vida na hora, eu vou aqui passar 2 perguntas. Um dos acadêmicos e um dos colegas. Podia acadêmicos, secretário. Para não perder tempo, vou rapidinho. Obrigado pela presença. Eu concordo com o Sagari do que ele falou de você. Gostaria de parabenizar pela sua aula e dizer para os alunos que eles aprenderam bastante, com certeza, pelo seu jeito de ser, né? Seu jeito de dar aula. Então, são pequenas, dando bastante dica e eles aprenderam bastante. Então, uma dúvida é o seguinte: a gente na gastro tem muita preocupação com hidratação, com oferta de volume, igual você fala, na necessidade diária de água do organismo. E uma das funções que sofre alteração com digestão de líquido é o intestino. Ele pode funcionar bem ou mal se a pessoa se hidratar ou não hidratar. Então pode ter um ressecamento por falta de digestão de líquido. E o jeito de orientar o paciente não é em termos de volume, nós temos que tomar mais 2,5 litros. Eu oriento o paciente assim, você tem que tomar bastante líquido, mas quando? Você olha a cor da urina. Se a urina vai ser branquinho, você vai bem hidratado. Você vai ser sequinho, vai precisando de líquido. Certo esse jeito de orientar o paciente? Sinceramente, eu sugiro assim, a cor da urina entre suco de abacaxi e guaraná. Né? O calor e eliminação de substâncias. Então seria, porque além de líquido, nós definimos mais de 40 tipos de substâncias, somente cheiro de característica é amônia, né? A amônia é linda, é branquinho, bonitinho, está eliminando só água, não está eliminando detritos. Então, tem que ser. Por isso que eu falei, nós ingerimos mais de 2,5 litros de água, porque alimentando um pouco de água, só como. Mas alimento é assim, se você vai lá no restaurante por quilo, você pega arroz, feijão, salada, e o pesa 500 gramas, 85% é água. É sódio de 30%. Se você pegar alface, só verdura de legume, 90% é água. Então, na verdade, se você comer 300 gramas de verdura de legume, na verdade, 90% você tomou um copo de água. Então, na verdade, você está tomando líquido. Então, se você tomar fora disso mais 2,5, se você for jovem, enfim,
Beleza, você vai tomar isso. O João Paulo tomava 20 litros de água por dia. Só que ele dava aula no enxoval, ele transpirava, mas não pode. Mas hoje, com certeza, ele vai fazer 30 anos, mesmo com normal, não vai dar conta. Mesma coisa, você forçar motor. Ontem eu tenho uma senhora com doutora, meu rim está bom. Cria-se 150. Cria-se normal, aumenta 100. 150 meu rim funciona 150%? Não, é a mesma coisa que você pegar teu carro, Audi zero, comprou na agência, enche tanque, pé no acelerador, 150 km por hora, vai para o Curitiba e volta. O que vai acontecer com o teu carro? Então, é a mesma coisa, tem sobrevida. Então, se você forçar, chega uma hora que ele vai cansar. Ele não é, as células do rim não é renovado. Então, por isso que a célula tronco não funciona ainda no rim. Porque são tipos de células. Eu fiz um estágio com o Antônio Rocha, né? Em 1979, 80, por ali. Já faz um tempo, nem lembro mais. Lá a gente fazia isso, pegava um pedaço de célula e fazia já. E ele multiplicava. Então, naquela época eu fazia a punção do grupo Simão com o Antônio Rocha. Ele era um dos 5 caras que fazia. Então, 79, 30 anos atrás já fazia isso. E na época já sabia que não podia tomar. É a mesma coisa, que na verdade o problema é o tubo digestivo miniatura. Paciente para evacuar bastante, você manda bastante, 3 maconada, 2 quilos de carne, tudo não pode. Isso não vai fazer tudo digestivo funcionar melhor. Né? Tem que mudar qualidade, né? Mais fibras, as quantidades tem que ter limite. Então, líquido é a mesma coisa. Então, 2,5 litros total. Entre comida e copo de água. Lá na Coreia, por exemplo, ninguém põe copo de água líquido na mesa de refeição. Só senta, toma um golinho de água para arrematar e tem na boca e come. Não toma líquido durante a refeição. Termina de comer, um golinho para arrematar o que sobrou na boca. Aí depois disso, talvez ele vai tomar líquido, mas só toma água quando tem sede. Não forçar. E a cor da urina depende muito de diluição, né? Então, a cor da urina está entre abacaxi, guaraná, tá bom. Eu tenho uma sugestão do Dr. Carlos. O Dr. Carlos preparou uma aula nessa patologia. E essa sugestão do Dr. Carlos, na hora de a gente passasse a palestra do Dr. Carlos na próxima semana, e aproveitar a presença dele aqui para tirar uma dúvida, para fazer um debate. Se vocês concordarem, a gente continua por aí. Todo mundo concorda? Então vamos ter mais 20 minutos para aproveitar a presença do Dr. Carlos. Eu queria fazer uma pergunta também. Primeiro, parabéns aí pela sua apresentação, foi muito boa. Tá? Eu aprendi bastante. Eu queria dizer o seguinte, nós somos orientados, homens e mulheres, a fazer os exames preventivos de vários órgãos. E rim, normalmente não houve nada. Então, qual seria a recomendação do nefrologista para uma pessoa que acha que não tem problema renal em relação à prevenção de doenças renais? Recomenda fazer alguns exames por ano, 2 anos? Já faz menos 7 anos que os nefrologistas, dia segunda quinta-feira de março, é Dia Internacional de Prevenção de Doença Renal. No mundo inteiro, onde tem nefrologista, faz uma campanha, na cidade ou no estado. Então, aqui eu já faço 9 anos. Então, eu vou lá nas comunidades, né, onde tem grupo de hipertensão. Eu conheci toda a região, Queda de Iguaçu, Campina, Campo Bonito. Eu conheço todos os lugares aí, eu faço palestra. A única coisa que nós recomendamos, creatina anual. Tá? Então, viu, Carlos, ano passado, faz 4 anos que uma vez por ano, nesse dia, nós vamos lá. Já história, média pressão, tá errado, meditação na rua. Né? Eu nunca meço pressão no consultório antes de terminar na mesa. O paciente chegou lá, mede pressão, chama-se hipertensão de alho branco. Então, hoje,
Eu atendo o paciente, no mínimo, primeira consulta é 30 a 40 minutos. Então, eu não estou por isso. Eu atendo 2, 3 pacientes no máximo por dia. Mais do que isso eu não atendo. Na rua, ano passado nós colhemos 500 creatinina. Está passando, quem colheu o exame, 500. 9% tinha alteração funcional renal. Então, o que nós fazemos? O laboratório colhe o exame, quando fica pronto, eles passam o resultado para nós. Nós temos dado de interesse. Nós escolhemos o paciente que está acima do normal, passamos para a Secretaria de Saúde, eles acionam o posto de saúde e agenda paciente com a gente. Ano retrasado, nós fizemos 780 exames, também acho que deu mais, até 14,5%. Nós fazemos campanha na televisão, no rádio, jornal, então o pessoal já sabe, então incidência é um pouco mais do que normal, porque o pessoal já vai dirigindo. Aí eu tenho problema renal, eu acho que eu tenho problema renal, pressão alta, então já vão quem está precisando. Médicos são o pior paciente que nós temos para fazer controle. Mas eu não sou egoísta. Os pacientes, quando eu trato, nesse dia já atendi uma senhora de 76 anos, que tinha 1,78 de creatinina por causa de uso dos anti-inflamatórios. Ela tinha prótese quadril. Então, 2 anos usando anti-inflamatório, 1,78. E a senhora tem pressão alta? Tem. Tem diabetes? Não tem. Aí eu examinando, eu vou pedir teste de glicemia. Deu. Diabetes 2. Mas eu sempre faço glicemia, nunca dá. Pois é, mas eu fiz teste e deu positivo. Então, provavelmente, portador de diabetes 2, uso anti-inflamatório, função renal alterada. Então, doutor, não se usa mais antibiótico, profenite, catalana da vida, faz 1 mês e pouco. Ontem ela veio no consultório, 0,98 de creatinina. O que eu vou fazer com ela? Vou dar alta. Eu vou dar alta, mas escrevi no papelzinho, creatinina. Em vez de você pedir para colesterol, pede para teu médico fazer 1 vez por ano creatinina. Então, nossa campanha é isso, creatinina anual, todo mundo. Em vez de colesterol. O colesterol vai levar em você. Infarto? Não dá assim. Por exemplo, né? Pessoa do laboratório, na hora de fazer exame de sangue, para ver como é que está o colesterol. E obstrução? Você vai constatar através dos dosagem de plasmático de colesterol? Não. Nós sabemos que hoje, o cardiologista percebe, ou o paciente vai ter problema de infarto ou não, vê perímetro de abdômen. Então, o que a mulherada faz? Lipoaspiração. Mas isso não resolve. Tem que ser geral. Então, é creatinina. Eu queria parabenizar, gostei muito da palestra. Então, tem muita coisa assim que eu gosto pensando, muito bom para os alunos, essa visão. Cultural, né? Exatamente, porque agora nós semana eu vou ver um levantamento que nós fizemos do uso de medicamento e faixa etária e obesidade dos pacientes. Então, você falou uma coisa muito importante, loteamento do paciente. Eu sempre falo, nós temos no nosso sistema de consulta um campo que diz assim, medicamentos sem uso. E eu até pedi para o pessoal da informática para ter um tal de versão, está dificultando, um tal de versão lá, versão não veio. E o espaço que nós temos para uso de medicamentos nunca todos. Então, o paciente tem muito medicamento, é um absurdo. E eu fiz o loteamento. Então, ele vai em 5 médicos e ele recebe 5 receitas. Cada coisa que a gente tem, então, é muito importante. E esse levantamento eu vou mostrar também, de 40, 50, 60 anos, IMC normal, sobrepeso e obesidade, eu estou fazendo essa análise desse grupo. Eu acho que eu tenho um dado, assim, mas para a gente ter uma noção do que está acontecendo na nossa cidade. Só para terminar, eu fiz um projeto para a Associação Médica, eu vou até falar aqui, eu fiquei muito aborrecido. Eu cheguei lá e disse que cada área, assim, fazer prevenção para os médicos. Para os médicos, eu fiz o programa e falei, ó, fulano, vamos fazer aqui assim, a Bíblia vem falar, o fulano vem falar, de cada área, essa prevenção médica entre nós. O cara que deu a parte, não quis, não aceitou, talvez não trabalhou muita ideia.
mas eu vou em frente de novo, porque eu acho que é fundamental essa questão da gente ter essa prevenção entre nós, porque se nós soubermos prevenir bem a gente, nós precisamos prevenir bem os pacientes também, que você acaba falando, o que vou fazer? São outras perguntas que são relacionadas à prevenção. Então, esse uso abusivo de medicamento, então nós estamos às vezes tratando, mas muitas vezes causando muito mal ao paciente. Então, a minha visão hoje, assim, mais maduro como médico, primeira coisa, fazer o diagnóstico correto e segundo, orientar muito bem os pacientes. E se eu puder não receitar nada de medicamento, eu faço. Então, eu acho que esse é o primordial do médico, né? Não sei que desse jeito que você falou, você tem que lesar uma coisa para salvar a outra. Mas a nossa visão, hoje, acho que o mais maduro, é essa. Que a gente tem que ter essa noção, né? E a dosagem, né? Dosagem é muito importante. Eu vou falar para os pacientes, você tem um exemplo. Para definir isso. Por exemplo, né? Eu diante de uma paciente obeso, ideal pela altura tinha que pesar 80 quilos, mas a mulher pesa 100 quilos. Aí eu sempre falo assim, você tem um carro, quando você compra um carro, está escrito limite máximo 5 passageiros. Se você carregar 7 pessoas, esse carro anda. Mas dura mais ou dura menos? O que dura menos? Pneu, suspensão, motor. Aí o paciente entende. Então, se você nasceu para ter 80 quilos, está com 100 quilos, então a sobrevida de teu coração, fígado, intestino, coluna, joelho, vai diminuir. Né? E na hora de a medicação, a minha vizinha está com infecção na bexiga, tomou um comprimido bacteriano e resolveu. Eu tomei, não resolveu. Aí tem que pesar. Aí eu dou um exemplo de bolo. Eu não sei fazer bolo, mas eu pergunto, sabe fazer bolo? Sei. Quantos ovos gasta para fazer um bolo? 4 ovos. E se você for fazer 2 bolos? 2 ovos. Então, medicação é a mesma coisa. Então, não adianta você ver prescrição médica, é assim. Cumpriu 12 horas, 8 horas. É errado isso. Você tem que fazer isso no horário certinho, período determinado, antibiótico. Porque você está tratando contra a bactéria e não respeita dia e noite e o peso. Mas quando você dá antihipertensivo, você tem que ver que hora que o paciente acorda, que hora que dorme. Mesmo aqueles pacientes que têm hipertensão arterial mais grave, 250 por 150, na hora que o paciente está no terceiro ou quarto grau de sono, ele está com 12 por 8. Por que o paciente morre muito de manhã, madrugada, cai no banheiro? Porque o paciente toma remédio 12 horas, toma de manhã, 12 horas, é certinho. 8 da noite tomou, vai fazer efeito na madrugada. Mas madrugada não precisa tomar remédio. O paciente está muito tenso. E como toma remédio, vai fazer hipertensão na hora que o velho levanta da cama para ir no banheiro, bate a cabeça na beirada da cama. Então, tem que ver que hora que levanta, que hora que dorme, e você tem que dividir isso aí 2 vezes para dar horário para a medicação. Ou pede para fazer mapa. Mapa é importante, mas nós não temos mapa. Mapa é a monitorização de pressão arterial da pessoa. Nós chamamos muito de hidratação, volume, né? E você falou, você usou o exemplo de jovem de 60 quilos. Hoje nós mexemos com idosos de 90 anos que é a 40 quilos, né? Porque nem 100 quilos chega a 90 anos. Nós batimos chega a 90 anos. E operamos os jovens de 40 e 50 anos com 140 quilos. E o que acontece hoje é que a prescrição hoje nossa é tudo mecanizada. 1 litro por NaCl, KCl cada 8 horas, usando o padrão 60 kg, 40 ml por dia. Né? A gente sabe que criancinha necessita de 120 ml por quilo por dia, depois vai tal, vai ter um adulto 40. Mas a gente sabe que pessoas de 90 anos têm doença cardíaca, doença renal e tem 40 kg. Se a gente continuar dando 3 litros por dia, está dando 80 ml por quilo por dia. E se for 140 quilos, a gente está dando 15 ml. Então, qual a orientação que você faria em relação ao peso? Porque quando é criança, a gente sabe que é o peso. E chega no adulto, a gente usa 1 grama de uma ampola de remédio para 8 horas e definir 3 litros de volume, 24 horas, não fosse remédio. Eu acho que isso é uma das causas de
Sagai, uma das coisas que eu não fiz pediatria é por causa do gotejamento. Porque na área de internato eu tinha que ficar contando 28 gotas por minuto, 32 gotas por minuto. Hoje, a enfermeira chega assim, doutora, quantas gotas por minuto? Ela faz assim, vai dar 60 reais, então é isso mesmo. Nós temos uma noção geral. Porque não é criança, velho. Né? É a estrutura que é diferente. Então, ele lembra também da residência com a gente, né? No começo ele tinha costume diferente lá no sul. Então, a gente não deixa fazer prescrição sem olhar paciente. Então, esteto e speaker. Primeiro, olha a evolução da enfermagem. Muitas vezes, letra de médico eu não consigo entender. Então, eu vejo a enfermagem para ver quantas vezes esse paciente urinou, evacuou, vejo o volume, aí eu vou lá conversar com o paciente. Aí eu vejo o paciente para examinar grau de hidratação, se está depletado ou não, se está grande ou não, fígado está grande ou não. Eu faço o exame clínico. Aí eu vejo esse paciente deve estar faltando 2 litros, 3 litros, ou está com 5 litros. Eu olhando hoje, estou uma cara velha já, né? Estou olhando essa aqui, tem uns 6 quilos de água, está sobrando. Aí eu faço prescrição de acordo com o estado geral do paciente. Então, por exemplo, na hemodiálise, volte e meia chama para fazer hemodiálise, chega no PI, São Lucas todo dia, já faz um tempinho, né? Uma moça pós-aborto, 19 anos. Ela tinha, eu calculei uns 15 litros de água. Em 2 horas eu tirei 9,5 litros. Eu não poderia fazer isso no velho, né? Então depende muito do estado geral do paciente. Ela tinha 15 litros de água, em 2 horas eu tirei 9,5 litros. Aí no dia seguinte, 12 horas depois, eu tirei mais uns 5 litros. Então, eu consigo fazer. No velho, mesmo que tenha 15 litros de água, eu não vou poder tirar. Eu vou tirar 2 litros. Amanhã eu tiro mais 2 litros. Depois amanhã eu vou tirar mais 2 litros. Né? E na hora de hidratar, se você, paciente está com dieta geral, velho, 40 quilos, 90 anos, ele vai comer um boi? Não, vai comer só micharia. Então eu faço hidratação assim. Pego hidratação e jejum. Tá. Então, eu geralmente, se o paciente em torno de 60, 70 quilos, você faz soro de manutenção, soro glicosado em 1 ml 24 horas, só para não ficar desidratado nem hipoglicemia. Eu faço a reposição 70% da diurese. Aí eu não vou nem adiantar nem atrasar. Não vou atrasar porque eu tenho 1 ml sobrando. Né? E não vou atrasar nem adiantar. Você é 70% da diurese. E mais 1.000. Aí, lógico, depende do paciente. Agora, o paciente no consultório, o paciente não estou comendo, não estou bebendo, você examina. Edema pré-arterial, pelo meu tamanho, eu estou com 3 quilos de excesso. Então, geralmente a situação é maior que eu, né? Então, em média, as mulheres, vêm no meu consultório à tarde, tem 4, 5 quilos de água. Isso aí é só restringir, mas daí o pessoal orienta, né? O cardiologista orienta. A partir de agora, diminui sal, para baixar a pressão. Mas bastante água. Aí contradiz. Se você tirar sal, justamente para você tomar menos líquido. Aí manda tomar bastante água. Aí o paciente fica gastando garrafinha de água. Então, quando tem que dar água, eu não faço mais 40 ml por quilo, 60 ml. Eu vou examinar o paciente. Na hora eu defino. É isso, aquilo. E geralmente o paciente está no VI, você não pode prescrever de manhã, acabou, né? Por isso que tem prescrever de manhã. Outro dia eu fui lá no São Lucas, tinha paciente, eu fui 10 da manhã, né? Eles fazem prescrição antes de 7 da manhã. A alteração que eu fiz era a 8ª folha. Cada um foi fazendo, trocando. Então, não tem 40 ml, 80 ml, não tem. Você vai depender muito do paciente. Não, o paciente está com diarreia, eu vou 10 vezes durante a manhã, você tem que dar 2 litros a mais. Além de você já ter programado. Eu queria fazer uma pergunta assim, prática, para você entender uma pergunta. Por exemplo, um esporte de alta, você, uma corrida, você corre 1 hora, você vai pesar na ida e na volta, dá 1,2 kg de diferença, sabe, na corrida. Né? Mas eu digo assim, aquela orientação que você tem que estar tomando água durante uma corrida extremamente necessário, ou você se habitua, ou você leva a rinha ou não? Está com sede de tomar água. Está com sede de tomar água. Não, a corrida não, mas eu digo... Não, a corrida também, se você está com sede, toma água. Se você está com sede, não toma água. Não, você está
Está correndo. Isso é a minha pergunta. Você é obrigado a hidratar ou você... Porque eu vejo que tem gente que leva a água amarrada na cintura, ou de outro jeito, ou outros cortes, assim, né? Mas é alta desgaste, certo? Você vê que quando o pessoal tem maratona, campeonato maratona, ninguém manda tomar 2 litros. Você vai perder 2 litros de água correndo 15 quilômetros, mas ninguém manda você tomar 2 litros de água. O que eles fazem? Posto de uma água. Para você tomando, vai ter Se a pessoa não tomar, ela vai fazendo... depressão. Chega lá no finalzinho, hipotensão. Não, mas isso no dia a dia vai fazendo lesão renal ou não? Vai. Por isso que eu falei, uso crônico de diurético laxante faz. Porque você vai diminuir o fluxo transglomerular, diminuir o fluxo. Então, isso crônico lesa. Então, por isso que eu uso, sabe aquelas medicações que faz emagrecer? Né? Se você olhar a composição, tem diurético, tem hormônio de tireoide, tem como chama? Cumarim, tem tudo, né? Porque para você perder 10 quilos no mês, fora a cirurgia bariátrica, você tem que estar doente. Mas como você é saudável, está gordinho, eles dão droga para você estar doente. Aí você perde. Tranquilo, uma doença em você. Tanto é que eles colocam anticoagulante junto, né? Então é uma bagunça. Seus alunos quiserem fazer alguma pergunta, acho que é muito concentrada de lado. Eu tenho uma, mas... Queria saber se tem alguma idade que a partir da qual precisa começar a pedir creatina anual para os pacientes, enquanto triagem. Primeira vez que for no médico, pede. Pede, se tem 2 anos, eles pedem. Agora daí, só quando for no médico, geralmente quando você toma consciência que tem médico, quando vai primeiro preventivo da mulher. Então, quando começa a menstruar, todas as mulheres devem pedir uma vez por ano. Homem, desde que não tem doença preexistente, hipertensão, diabetes, qualquer coisa, a partir do momento que descobriu, é creatina anual. Você não pode pedir 40 anos só. Não precisa. Aproveitando esse gancho de prevenção, albuminúria, creatinina. Qual que... Creatinina você falou que monitorar a função renal. Albuminúria também serve para isso? Albuminúria é para determinar processo inflamatório. Processo inflamatório, daí já é alteração da membrana glomerular. Porque a membrana glomerular é o polo negativo e o albumina é positivo. Então, dependendo quando tem alteração de polaridade de membrana, a albumina começa a escapar. Então, daí tem síndrome nefrótica. Mas eu posso ter creatina normal? Totalmente. Síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico, diabético na fase inicial, eles têm hipoalbuminemia por perda de proteína. Aí tem função renal normal. Isso na fase inicial. Então, diabéticos, por exemplo, diabético 1 e 2 já tem 50% de renal. Então, eu posso dizer assim, posso monitorar. Diabético, no primeiro momento, já começa a fazer creatinina. Posso monitorar, então, preventivamente creatinina. Eu posso pedir uma albuminúria. Albuminúria já, antes de começar a ter albuminúria, já tem alteração funcional. Mas se você for olhar a creatinina, é normal. Então, aí é caso de quem está forçando. Você está a 150 km por hora, que está forçando o motor. Então, creatinina, por exemplo, dos diabéticos, na fase inicial, até baixo, vai 0,6, 0,7, porque está eliminando tudo por causa do poliúria. Então, creatina, ureia, está tudo baixinho. Aí na segunda fase, diabetes, quando começa a melhorar a diabetes, tem lesão renal. Porque o pouco de insulina que ele produz, começa a reter por alteração funcional renal. Então, eu sou diabética, agora meu diabetes não precisa mais tomar remédio. Então, provavelmente tem problema renal já. Então está correto dizer isso. Sim. Mas a albuminúria a gente só pede quando tem sintomas. Geralmente o diabético que tem albuminúria já tem edema por hipoproteína, né? Nós temos um atrito muito grande com o pessoal de UTI. Né? O pessoal de UTI é contra a albumina, plasma, paciente. Aí eles têm literatura
que as pessoas que usam plasma-albumina aumentam a mortalidade 25% tardia. Eu não quero saber tardia. O paciente hoje, agora, quem índice de mortalidade do paciente UTI chega a 50%. Eu não quero saber se ele daqui a um mês ele vai estar morrendo ou não. Eu quero estar vivo agora. Só que isso aplica essa estatística de aumento da mortalidade 25% tardiamente no paciente de septicemia, diabético, um monte de coisa, mas não o paciente dialítico. Então, igual dizer, você vai lá no UTI qualquer, aí o paciente está com 20 kg de edema, você faz uma proteinemia com frações, dá 0,8 de albumina. Então, o paciente, na verdade, é edemaciado por hipoalbuminemia. Edema intersticial não se tira com diálise. A melhor maneira de tirar é você pegar uma agulha e para extravasar pela pele. Essa é a maneira de tirar edema intersticial. Mas é feio. Então, como é que nós vamos tirar volume? Tem que melhorar a pressão coloidosmótica, com plasma, albumina, aí puxa, melhora a PVC, tira volume. Senão não tem condições. Porque na hora que você começa a filtrar, para tirar volume, o que vai fazer? Você vai chocar o paciente. Nós temos atrito. Só uma pergunta, rapidinho. Você, nos 30 anos de prática, você viu aparecer os remédios genéricos e os similares. Deve ter muita porcaria nisso aí, né? A nível intersticial, você viu, aumentou com os genéricos e com os similares? Ou você não deu para perceber? Não. O paciente não fala. Está tomando medicações? Está tomando. Mas o que os médicos, eu não sei, tem médicos que trabalham e ganham bem no laboratório, né? Mas dizem que tem médicos que não receitam de jeito nenhum medicação genérica, nem farmácia popular, porque o produto básico é importado da Índia. Então, eu acho que isso não é uma acusação muito grave, porque senão a Anvisa não ia liberar, né, para fazer comprimidos. Eu compro remédio de farmácia popular. É omeprazol. Você vai na farmácia para comprar por um mês, custa R$80. Eu vou lá no farmácia popular, eu compro para 3 meses, 20 miligramas por dia, 3 meses, eu pago acho que R$14. Mas depois desse problema com prótese mamária que a Anvisa liberou, eu acho que é custo de beleza, né? É custo de benefício. Agora, se a mulher fizer exercício, sei lá, endurecer um pouco mais peito, faz, não sei. Bumbum também, acho que fazer exercício, acho que existe fisioterapia, musculatura. Eu vou abrir a última pergunta dos internos. Falei, tem que pagar, né, para fazer pergunta. Eu dei de graça. É todo dia que tem a doutora Ria aqui para tirar nossas dúvidas. Tem ninguém aqui, né? Eu vou passar a palavra ao doutor Tomás para fazer o agradecimento da doutora Ria, porque o doutor Tomás tem uma história com a doutora Ria. Juntamente com a doutora Ria, o doutor Vitor Tanaka introduziu o transplante de rim aqui em Cascavel. O doutor Tomás foi um dos grandes alicerces, um dos grandes pilares nessa nova medicina de Cascavel. A medicina que é tradicional e essa medicina de qualidade, essa mudança de conceito de medicina de Cascavel passa por essas pessoas, né, da qual o doutor Tomás também passa. Eu queria que o doutor Tomás só Antes de Tomás falar, eu vou falar. Tá? Primeiro equipe de transplante que nós fizemos, nós tínhamos um urologista, o Sr. Milton Tanaka. E agora, precisa de 2 equipes, 3 no doador, 3 no receptor. Então, o primeiro auxiliar de Milton Tanaka era Tomás. Depois, o terceiro, Maia, ele sai no nefrectomia. Aí nós, de vez em quando, nós treinamos todo mundo. De repente cai um raio, morre Tomás, morre Sagai, Milton, e o Chico lá, o que nós vamos fazer? Então nós treinamos o Dr. Ramon, que era ginecologista, Namir, que era ginecologista, Roberto Timóteo era ortopedista, entrava todo mundo, já treinava todo mundo. É a mesma coisa que um casal. Se o pai trabalha e morre, os filhos
vão passar fome? Não, então vão trabalhar. Né? Então todo mundo tem que estar treinado. Então, assim que nós fizemos. Tanto é que Tomás agora não participa mais, mas até uns anos atrás, o Dr. Maier era de nefrectomia. Tomás era o único que tinha participado de todos os transplantes. Porque uma vez, o Milton Tanaka foi num congresso em Belo Horizonte e chegou o rim. E o Tomás estava aí. Tomás, topa. Era ruim de uma moça que foi tirada em Londrina, não serviu para ninguém, foi para Maringá, não serviu para ninguém. Pergunta se você quer. Manda para cá. Chegou aqui com 43 horas, ele soltou o clame, 46 horas, Marilda Padilha. Rim durou 23 anos e 6 meses. Ela morreu por diabetes e obesidade. Durou 23 anos e meio. Aquilo que você fez. Bom, pessoal, bom dia. Essa figura que vocês vieram fazer conhecer, novos, tratamentos, o pessoal já conhece, a doutora Ri, uma pessoa assim, que considera especial, especial ser humano. É isso, a doutora Ri é o que eu falei, é o jeito de ser. Ela toda uma característica pessoal, uma simpatia, tem uma humanidade de poder lidar com a paciente, eu aprendi muito com ela, com brincadeira, mas com seriedade, por isso que a gente fala que a doutora Ri é brava, exigente, obras, leis, tudo certo aqui para que ele se bem lá com a vida. Pessoal, eu dizer que vocês tiveram um privilégio, assim, muito grande, pouco tempo que se foi, tanto é que nós tivemos que aumentar a participação da doutora, e de uma forma assim, brilhante, simples, brilhante, mostrando o conhecimento, e se ela ficar o dia inteiro falando, ela vai ficar o dia inteiro falando da experiência pessoal, que é rica, que você já viu, poder ficar o dia inteiro, vários dias, semanas falando da experiência do paciente, experiência não só da medicina, experiência de vida, experiência de família. Então ela é um ser humano assim, iluminado. Então é uma pessoa que, desde que ela chegou, ela tem uma emoção contemporânea, tem 29 anos, batalhamos várias oportunidades, lado, na luta pela guerra, pela época, e minha amiga, tenho o privilégio de ser amigo dela, pessoal, que eu só aprendi, só cresci porque eu tive o privilégio de estar com uma pessoa igual. Obrigado.